Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da PIA. É com muita alegria que a gente lança esse espaço para tratar dos mais variados temas que se relacionam com os nossos valores. Eu sou Rafael Oliveira, mais conhecido como FIFO, e estou aqui com Mariângela Guerra, psicóloga especialista em tratamento de ansiedade através de terapia cognitiva comportamental. Tudo bem, Mariângela? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês pela iniciativa, que hoje é muito legal, né? Ver a empresa de vocês, a PIA, se preocupar com um tema tão importante. E a gente escolheu começar um canal de podcast em setembro, justamente porque é o mês onde onde a sociedade, né, não só a gente, volta o foco às doenças mentais e emocionais. E uma das iniciativas desse tema é o Setembro Amarelo, que é uma campanha voltada à prevenção do suicídio, e a PIA, que preza muito por plenitude dentro dos seus valores essenciais, está se mobilizando para dar mais atenção a esses temas que são tão importantes. E aí, eu queria saber como você avalia o Setembro Amarelo, né? Acho que é uma iniciativa válida para dar voz à importância de conversarmos sobre doenças mentais e prevenção do suicídio? Eu acho extremamente relevante esse tema. Eu até queria colocar por que é Setembro Amarelo, né? Setembro, porque no dia 10 de setembro, desde 2005, é comemorado o Dia Mundial do Suicídio, sabe? E amarelo, porque quando foi em 2015, não, foi em 94, tinha um jovem americano que ele era chamava Mickey Amy. E aí, com 17 anos, ele suicidou. E quando ele faleceu, os familiares e os amigos, no dia do velório, do funeral, eles distribuíram faixinhas amarelas, porque esse Michael, ele tinha um Mustang 68 que ele pintou de amarelo, entendeu? Então, o objetivo da família e dos familiares era alertar todas as pessoas que estavam passando por esse momento, né, de dor, para que tivesse uma conscientização e todo mundo se mobilizasse por essa questão. Então, eu acho extremamente importante, né, porque o que a gente fala de suicídio? O suicídio é uma solução definitiva para uma situação temporária, né? Então, é extremamente relevante a gente explorar isso, e acho que a divulgação, o mês prioritário é setembro, mas isso aí deveria ser colocado o ano inteiro, né? Porque hoje a maior parte das pessoas vive um processo muito grande, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de estresse, onde os sintomas são muito parecidos, né? E acaba, dependendo do grau de ansiedade, a pessoa ela chega a uma desilusão com a vida, uma exaustão, que a gente chama de síndrome de burnout, que ela não vê sentido em nada. Então, eu acho que a única solução para ela é a morte. É bem difícil esse tema e é interessante que a gente tenha um mês para falar sobre ele, mas como você falou e eu concordo, deveria ser falado o ano inteiro, né? Por que será que às vezes é difícil falar sobre essas questões? Bom, a primeira coisa, muito interessante também, é o seguinte, que eles evitam falar, né, para minimizar a importância disso, porque antigamente a imprensa foi educada para não falar sobre esse tema, para não ter efeito de contágio, sabe? Para não aumentar o número de casos. E como é que surgiu isso, né? Tem um livro do Goethe que chama O Efeito Werther. Então, após a leitura desse livro, houve uma série de suicídios da mesma maneira, entendeu? Da mesma forma. Então, a imprensa se mobilizou para não falar, para evitar esse efeito contágio. Mas aí, em contrapartida, o que surgiu? Hoje tem um efeito que a gente chama de papageno, né? Esse efeito papageno, ele surgiu de uma ópera de Mozart que chama A Flauta Mágica. Então, no papageno, era o personagem e ele ia tentar o suicídio. Então, ele foi ajudado por 3 seres mágicos para mudar a ideia, entendeu? E aí, o que eles perceberam? Que dependendo da forma como você fala, né, sobre o suicídio, ela passa a ter contágio, né, aumentar o número de casos, ela passa a ser preventiva. Por isso que falar é tão importante, né? Que você não vai
fazer com que essa questão ela seja esquecida. Você dá um norte diferente para ela. Sim, eu tive algumas experiências de burnout, estresse, crise de ansiedade e a partir do momento que eu comecei a conversar mais sobre o tema de maneira mais aberta, assim como a gente está fazendo aqui, eu comecei a entender melhor ele e tratar ele de uma maneira mais tranquila do que um tabu, né? E aí existe hoje uma percepção que as doenças mentais elas vêm atingindo mais pessoas atualmente. Eu queria saber, da sua perspectiva, se você sabe até que ponto funciona esse impacto, se isso é verdade e se sim, de fato, essas doenças mentais, elas aumentaram ou agora que a gente tem mais abertura para conversar, a gente conhece e reconhecer o diagnóstico de maneira mais fácil? Olha, realmente elas aumentaram, sim. Atualmente, né, existe um suicídio no mundo a cada 40 segundos. E no Brasil, a cada 45 minutos existe um suicídio. E houve um aumento muito grande, olha para você ver que interessante, de 10 a 14 anos, houve um aumento de 40% na taxa de suicídio. Você imagina uma criança de 10 anos suicidando? Pelo amor de Deus, né? Não tem lógica. E depois, de 15 a 19 anos, houve um aumento de 33%, né? E outro dado importantíssimo, que não é colocado, não é divulgado, que a maior taxa de suicídio são de idosos, sabe? E outra estatística também interessante, que o leste europeu, ele tem as taxas de morte muito acima da média, e no Oriente Médio, né, ele possui as taxas mais baixas, mesmo em países que passam por guerras, como a Síria, né? E o que eles colocam também é que o suicídio ele vai além de fatores de caráter pessoal e familiar. Então, ele também está ligado a questões, fatores culturais, religiosos, políticos e econômicos. Outro dado que é importante também, que o Brasil ele está entre o 8º lugar, entre os 59 países que registraram aumentos de casos nesse século, entendeu? Então, apenas 10% dos países, apenas 10%, 10 países diminuíram a taxa, entendeu? E no Brasil ele cresce constantemente. Uma outra coisa interessante também, né, que as mulheres, elas são mais reincidentes, tá? E os homens, só que a morte acontece maior, né, nos homens, entendeu? As mulheres até reincidem, mas elas não fazem. E 62% são por enforcamento, que é o método mais comum, e 5,8% é por envenenamento ou intoxicação, né, que é o método mais usado para tentativas. E é interessante você trazer esses dados porque dá para ficar de uma maneira mais clara que também o entorno, né, a sociedade que se está presente faz muita diferença na percepção, talvez, do que é a dor, a angústia e métodos de resolução, né? E aqui no Brasil você falou que tem crescido bastante. Acho que assim, que sinais que a gente deve estar atento em nós mesmos e nas pessoas que conhecemos para poder identificar algum tipo de doença mental, estresse ou ansiedade? Porque eu hoje consigo reconhecer, tendo passado por alguns episódios de ansiedade, os meus próprios sinais, né? E normalmente eu consigo, de uma maneira bem sutil, mas já conhecida para mim, eu consigo identificar uma semana que eu tô bem mais estressado, que eu tô bem mais ansioso e que isso, se eu continuar naquele ritmo, em um médio prazo eu vou entrar num ciclo de crises e ansiedade. Então, quais são os sinais mais clássicos que a gente deve estar atento tanto em nós quanto nas pessoas que a gente conhece? A primeira coisa, uma das coisas que a gente começa a perceber, né, é a mudança de comportamento da pessoa. Então, ela tem uma tristeza persistente, ela está sempre para baixo, ela, às vezes, perde o interesse em atividades que antes davam prazer, ela tem uma sensação de fadiga, falta de energia, alteração no sono, ou ela dorme pouco, ou ela dorme muito, né? Irritabilidade,
alteração no apetite, ou ela para de comer, ou ela, né, belisca toda hora, ela busca, né, através da comida, a satisfação de um prazer, né? Choro sem razão, ideias de morte, dor e sentimento de inutilidade. E ela, normalmente, ela vê postagens relacionadas a suicídio ou depressão profunda nas redes sociais. Então, normalmente, quando a gente começar a perceber alguns sinais recorrentes, é importante que a gente se aproxime dessa pessoa e tente conversar com ela a respeito. Eu lembro que quando eu estava num período mais crítico, eu tinha muito sono, cansaço, e eu não conseguia dormir. Eu tinha uma insônia extrema, minha cabeça não parava, pensava em 70 milhões de coisas ao mesmo tempo e não conseguia dormir. Então, constantemente, de madrugada, eu estava em casa, perambulando, tentando pensar em outras coisas para poder ver se eu descansava e não conseguia, né? Eu acho que vem bem dessa linha. E isso vira um ciclo, porque aí você não consegue dormir, e aí você acorda no outro dia mais cansado, aí você sabe que um momento você vai ter que dormir, e você já sabe que você não consegue dormir, que é o ciclo da insônia, né? Isso te estressa mais e vai cada vez dominando. E aí, o que a gente pode fazer para buscar ajuda quando a gente detecta esses sintomas em nós mesmos ou em outras pessoas? Porque eu lembro que comigo, no meu caso, eu tenho a felicidade de ter uma mãe que é psicóloga, e ela sempre esteve aberta a conversar. Então, no momento que eu senti, porque eu já ouvia muito isso em casa, minha mãe já havia comentado, eu senti que eu estava em uma situação que eu precisava de ajuda, eu conversei com ela e ela pôde me explicar e pôde abrir as portas para mim, para eu poder procurar um profissional que conseguisse me ajudar. Mas não é todo mundo que tem essa felicidade de ter uma pessoa em casa que entende muito bem. A gente sabe que tem muita gente que tem preconceito com a situação que as pessoas ficam. Então, como que a gente faz para buscar ajuda? A primeira coisa é quando você vai perceber, né, que está tendo uma mudança no seu comportamento. A gente fala que o primeiro passo da ansiedade é a preocupação, né? Então, a preocupação é uma solução mental que você cria para lembrar que você tem que resolver aquele negócio que você está preocupado. Então, você fica o tempo todo remoendo aquele negócio, entendeu? Então, ele vai aumentando a proporção que você não consegue, torna, igual você falou, esse círculo vicioso. E quando a pessoa está ansiosa, uma das primeiras coisas que acontece é uma baixa, né, no cérebro, baixa de concentração, uma memória, ela fica deficitária, você passa a não ser tão criativo, porque você joga, né, muita adrenalina no cérebro e ele diminui a sua capacidade de raciocínio. Então, quando você começar a perceber que você está com sintomas diferentes, a primeira coisa, né, você vai fazer é reconhecer sinais, e aí você vai tentar procurar uma pessoa. Se você não tiver alguém próximo, né, você vai procurar um profissional para te ajudar, sabe? Tipo, estou percebendo que eu estou diferente, né? Então, assim, se você não tiver uma mãe, você procura um psicólogo ou um psiquiatra, começa a colocar essas questões, né? O importante é você descobrir qual que é o gatilho que está acionando isso, que está te dando esse desconforto, entendeu? E, né, o importante é você conversar, né, buscar ajuda profissional e ter alguém com que você possa confiar e dividir conselho que mostre que está do seu lado, qualquer situação que você tiver. E como existem maneiras através da rede pública que a gente possa buscar profissionais também? Tem sim. Normalmente, a gente tem, quando a pessoa está nesse processo de suicídio, tem a CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar para um 188 e você vai desabafar com a pessoa, ela vai dar um suporte emocional até você tentar ver se você consegue algum profissional de saúde. Normalmente, existe muita ONG que é voltada para isso, né, que não só o CVV, que pode te ajudar esse apoio. Dentro das universidades, todo o curso de psicologia, existe um atendimento gratuito, né, a pessoa se inscreve, então ela não tem que pagar, né, e tem os profissionais também
que são disponibilizados no mercado. Então, vai depender muito se você tem convênio ou mesmo se você tem uma condição de fazer um atendimento particular. Mas o importante é que você não fique sem atendimento. Existem N possibilidades, né? Desde faculdade, desde ONGs que estão disponíveis, né? Desde amigos para, em primeiro momento, te dar um suporte para você não se sentir desamparado. Legal. É bom a gente saber todas as possibilidades que a gente tem para poder adequar a nossa realidade, né? E aí, você falou de falar com os amigos, né? Como você acha que a gente pode ajudar se nós formos o amigo, né? Se a gente detectar esses sintomas em outras pessoas, como que a gente aborda com elas? Como que a gente faz com que elas procurem ajuda? Como a gente ajuda elas a procurarem ajuda? A primeira coisa, você nunca vai julgar a pessoa, né? Existe um mito que a pessoa, isso é manha, né? Isso aí é falta de fé, isso aí você não tem problema nenhum, você está inventando isso, você está se vitimizando. Mas um dos os casos mais graves, né? Os grupos mais graves do suicídio estão sempre relacionados com alcoolismo, tá? E depressão. Então, depressão é doença, é sério mesmo, né? E a pessoa não é que ela não dá conta. Então, quando você se deparar com uma pessoa assim, você tem que mostrar para ela assim, eu estou aqui para te ouvir, não estou aqui para te julgar, vamos conversar sobre esse assunto, o que eu posso fazer por você, eu estou do seu lado, se precisar de eu ir com você em algum lugar, o que você tem que sentir, né, dar uma acolhida para essa pessoa, que ela está perdida e ela tem muito medo, né, de estar sendo marginalizada, de ninguém entender a dor dela. Só que a dor é insuportável, entendeu? Ela não consegue entender, né, o que é angústia. Angústia é quando a gente tem um tanto de perguntas e não tem respostas, né? E normalmente a angústia, ela tem muito a ver com sintomas de frustração, insegurança, culpa, né, ou falta de reconhecimento. Então a pessoa, quando ela está passando por uma crise, né, de desemprego, relacionamento, né, ela entra, né, perda de um familiar, então ela entra num processo que ela começa a questionar a qualidade da vida. E quando ela vê que ela não está sendo útil para aquilo, né, ela começa a se desinteressar e ela entra num processo depressivo e falta de energia para lutar pela vida. Então, o que a gente tem que sentir é assim, mostrar para a pessoa que a gente está ali, né, que a gente está entendendo a dor dela, que a gente não está ali para julgar, né, e que a gente quer que ela compartilhe, que ela fale, que dentro da nossa possibilidade, a gente vai tentar. Mas o mais importante é estimular que ela busque ajuda externa com o profissional da área. Porque, dependendo do caso, é importante que ela tome o medicamento, sabe? Às vezes não é só a fala. Ela está tão para baixo que você precisa dar um medicamento para ela entrar no equilíbrio. No caso da angústia, né, eu tinha muito esse sentimento da angústia profunda. É uma coisa que você... É uma dor, né, digamos assim, que você sente e você não consegue explicar, você não consegue achar precedentes em outras experiências. No meu caso, eu não consegui achar precedentes de outras experiências que eu tinha tido. Eu falo, esse sentimento, de onde que vem esse sentimento? É uma coisa que te derruba, né? E no meu caso, após conversar com a terapeuta, psicóloga, eu cheguei à conclusão junto com ela que valia a pena eu tomar um ansiolítico, que era Passiflora, que é bem tranquilo. E uma coisa interessante para mim, não só tomar o medicamento, mas que eu percebi que ele se tornou por um tempo, no tempo que eu estava mais crítico, um amuleto. Então eu não precisava nem tomar o remédio, mas eu tinha ele comigo, sabendo que ele me dava uma proteção, uma segurança, né? E tem muitas pessoas, e eu falava isso abertamente, que eu caminhava sempre com remédios, para mim era muito tranquilo. E eu acho que o fato de eu ter a mãe psicóloga, como eu falei, me ajudava a tratar essas questões menos como tabu, né? Mas, como você comentou, tem muita gente que entende a medicação ou terapia como tabu, né? Como coisa de gente maluca, como coisa de gente que está numa situação que desconecta ela da sociedade, né? E as pessoas marginalizam.
Então, como que você avalia, como que você enxerga o papel tanto das diversas terapias quanto da medicação? Uma coisa que você falou que é super importante, existe muito mito, né? Você está tomando, você vai no psiquiatra, você é doido, está tomando remédio, você é doido, não sei o quê. Só que não é isso, né? E terapia também, quem faz terapia é doido, não é? O que acontece que as pessoas têm que entender é que tanto psicólogo como psiquiatra, a gente teve uma formação para estudar o comportamento das pessoas. Então, não significa que você não dê conta de resolver. Só que o psicólogo é muito mais rápido, porque ele vai te ajudar a ampliar a sua consciência emocional, entendeu? E você vai entender, toda vez que a gente compreende o que está acontecendo com a gente, como é que a gente funciona, fica muito mais fácil de eu modificar, né, o meu comportamento e eu tentar alternativas diferentes, né? E o psicólogo ele vai te dar estratégias para que você modifique, e o medicamento ele vai te dar um suporte, porque às vezes você não está aguentando mesmo. Então, igual você tomou o passiflora, ele é um fitoterápico, né? Às vezes a pessoa precisa de um remédio alopático, porque ela está num nível muito alto de tensão, de estresse. Então, não significa que ela vai ter que tomar aquilo ao resto da vida, né? Mas ela sabe que aquilo ela vai ter um suporte emocional e ela vai ficar bem e ela vai conseguir produzir as coisas que ela se planejou, entendeu? Então, dentro da psicologia, né, igual a medicina, a gente tem várias linhas. Na psicologia também, ela tem várias áreas. Então, a gente tem a psicanálise, tem aqui o trabalho, que é terapia cognitivo-comportamental, né? Tem a sistêmica, tem a lacaniana, junguiana. Então, toda a psicologia, tudo legal, todas têm um efeito muito bom, né? E uma das coisas que é muito importante em qualquer terapia é você trabalhar, você está ansioso, técnicas de relaxamento, né, para diminuir a ansiedade, entendeu? Então, isso é importante para que qualquer terapia, que você vai ficar mais calmo, você vai conseguir pensar melhor, tá? E com relação, por exemplo, uma das minhas especializações, né? Eu trabalhei muito hoje eu sou muito especializada em cuidar e tratar de empreendedores e gestores de empresas, justamente porque eles sofrem uma pressão muito grande no dia a dia e eles acabam entrando num ciclo, né, de ansiedade, que se não tiver um suporte, ele vai virando, né, ansiedade vira depressão pode virar ansiedade, e assim por diante, entendeu? Durante a minha experiência, você falou de terapias, né? Eu fiz uma terapia, fiz através da psicologia lacaniana, porque minha mãe é lacaniana, mas como você falou, existem as mais diversas técnicas e linhas de pensamento e todas são válidas. Mas eu não sei se eu posso chamar de terapias, né? Sem ser leviano, mas para mim mecanismos que me ajudam a controlar a minha situação quando eu sinto que eu estou em um momento de mais ansiedade, estresse. São coisas como meditação, que eu não sou mestre da meditação, medito 15, 20 minutos, mas isso já me ajuda a me dar um espírito, uma tranquilidade, uma paz que é incrível. Além de exercício físico também. Então, eu gostava muito de computador, videogame, né, trabalho com isso. E tentava relaxar jogando videogame, por exemplo, de noite. E vi que aquilo era justamente o caminho contrário, no meu caso, porque ele me estimulava mais do que me tranquilizava. Então eu tentava dormir e não conseguia. E aí, a partir do momento que eu percebi que esporte, meditação e outros tipos de mecanismos, como ler antes de dormir, uma coisa mais tranquila, me ajudavam também a controlar, né? E aí, como se para mim fosse uma terapia, né? Uhum. Uma coisa que você falou que é super importante é isso, né? Dentro dessas técnicas que a gente, alternativas, né, que a gente utiliza, essa meditação é legal, yoga, e uma que é muito usada hoje, que a gente chama de mindfulness, que é a atenção plena, né? Que é você focar em determinada coisa, principalmente na respiração, porque quando você está ansioso, você aumenta o nível de adrenalina. E quando você respira, faz atividade física, faz igual leitura que você faz,
o que você faz? Você acaba diminuindo essa ansiedade e aí você fica mais tranquilo. Mexer com o celular à noite, né, ou igual videogame, isso tudo estimula. Então, você vai demorar mais a entrar no estado de relaxamento para você descansar. E o sono é importantíssimo, sabe? Para você poder realmente se organizar mentalmente, né? Levar as informações do seu dia a dia para o cérebro e fazer as conexões que são importantes, né? Eu acho que isso que você falou é extremamente relevante. E, Mariângela, falando um pouco mais sobre estresse e esgotamento, que é um pouco do nosso tema da nossa conversa, qual o recado que você queria deixar para a gente finalizar aqui no podcast, né? É uma responsabilidade de todos e não só das pessoas que vivem isso ou que são especialistas de levar esse assunto para ser mais discutido sempre que possível? O que você acha? Não, eu acho seríssimo isso, tem que fazer mesmo. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte, né? O recado que eu gostaria de deixar é que você ficar tranquilo, porque é normal você se sentir pressionado ou ansioso, né? A outra coisa que eu sugiro é que você busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Cuidar da sua saúde de um modo geral. E a última coisa, né, que seria uma alimentação saudável e uma atividade física. Eu acho que essas coisas todas ajudam, né, a melhorar o seu bem-estar e diminuir a ansiedade e você ficar conectado com você mesmo. Bacana. Bem, acho que a gente pode encerrar então esse primeiro papo para o podcast da Pia. De novo, queria agradecer muito a sua presença, Mariângela. Muito obrigado por ajudar a gente a inaugurar esse canal comigo, com um tema que é tão importante, né? E convido todos a acompanharem os nossos papos futuros aqui no nosso podcast.